Vamos lá, né? Bom dia a todos, né? Quem me acompanha por este canal. Mais um dia, né? Mais um domingo que se inicia. E o Senhor tem permitido, né? Que nós passássemos a semana em paz. E hoje nós estamos aqui. Eu tenho demorado um pouco para lançar, né, vídeo no Facebook, porque o prazo de tempo estava sendo muito curto, né, para que vocês viessem ouvir o vídeo inteiro e com atenção, certo? Porque o intuito, né, dessas lives minhas é que vocês venham ouvir as palavras e aí entender. E aí entender a palavra. Então, nesta manhã, né, eu quero dar continuação aqui a respeito das normas de segurança e dos EPIs, certo? Quem tem assistido os últimos 2 vídeos anteriores, né, tem visto que eu tenho falado a respeito de EPIs, né, e normas de segurança. E hoje nós vamos dar mais continuação nisso aí, nessas normas de segurança. Por quê? Porque Deus me deu uma palavra ontem aqui a respeito dessas normas de segurança, certo? Hoje existe 2 capacetes, certo? Assim como um policial, ele usa o colete, né, a prova de bala, é o que vai proteger ele de tiro, né, de bala, de objetos perfurantes, né, que vem contra ele, né? O colete é uma EPI de segurança que protege, né, o policial. Assim também nós, né, temos que usar EPIs de segurança, certo? Muitos vão dizer, mas como você usar EPI de segurança? Sim, tem EPIs de segurança, norma de segurança, a qual eu, você, temos que usar. Fisicamente olhando, você não vai ver. Não estou falando EPIs, né, fisicamente, mas espiritualmente. EPIs de segurança contra as astutas ciladas do diabo, contra Satanás e os seus demônios. Você tem que ter esses EPIs, você tem que estar usando esses EPIs para que o diabo não venha lhe atingir, certo? Então, no passado, né, existe hoje, né, eu vou dar uma simplificada aqui para que vocês venham entender melhor. Antes, né, assim como eu vou falar um pouco sobre peças, né? Vou tentar simplificar para que vocês venham entender. Né? Todo mundo, creio eu, já teve carro, já andou em carro e sabe que para um carro funcionar existe o motor, tem peças, um componente que faz aquela máquina andar, certo? Então hoje, se o seu carro, alguma coisa der um problema, você levar ele no mecânico, o mecânico vai dizer, vai falar, ó, essa peça aqui está ruim, tem que ser substituída essa peça, certo? Então existe a peça original e existe a peça, como é que fala, aqui as pessoas falam, existe a peça original e a oh Jesus, como é que diz? Esqueci aqui o nome agora. A paralelo, certo? Existe a peça que ela é fabricada direto da fábrica, né? Que é o componente perfeito. E também existe aquela que é paralelo. Ou seja, o paralelo é aquela peça que não tem tanta resistência como a original, certo? Então,
A lei, né, Velho Testamento, foi dada ao povo judeu, né, como um capacete, né, de proteção para este povo. A obediência a essas palavras, né, protegia este povo, certo? Então foi dado esse capacete, tipo um paralelo, certo? Tipo uma peça, foi dado esse capacete até que fosse fabricado o novo capacete, ou seja, o verdadeiro capacete, até que viesse o capacete que protegisse verdadeiramente ao povo, certo? Então foi dado a lei e hoje, né, foi através de Cristo foi dado o verdadeiro capacete. O capacete o qual irá proteger a mim e a você de tudo quanto o diabo investir para cima de nós. E está aqui essa palavra, certo? Novo Testamento, que o qual fomos incluídos, nós somos gentios, fomos incluídos nesse Novo Testamento. Porque no passado, nós, diante de Deus, nós não era povo, não éramos, digamos assim, reconhecido diante de Deus. E em Cristo veio nos incluir nesse Novo Testamento, certo? E o qual, né, também hoje, eu, você, temos acesso livre até Deus, certo? Tudo o que precisarmos hoje, podemos pedir para Deus. E aquilo que impedia, certo? Existia uma barreira no passado. Existia algo que impedia que eu ou você recebesse algo de Deus. Impedia, tinha algo que impedia. Uma restrição. E essa restrição foi abolida, tirada em Jesus Cristo, na morte dele na cruz. Ele tirou essa restrição e nos deu livre acesso até Deus. Para tudo quanto quiséssemos ou precisássemos, pedisse a Deus pelo intermédio de Cristo, certo? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero perguntar algo para vocês, né? Hoje, todas as igrejas hoje, se formos analisar, um exemplo, se tornou como se fosse empresa hoje. Uma empresa. Que cada lugar que você vai, existe normas de segurança, o qual é exigido que você cumpra. Certo? Cada lugar que você vai, existe norma de segurança que eles exigem que vocês cumpram. Você cumpra. Certo? Então, o que eu, você, nós temos que fazer? Porque as pessoas hoje já não sabem mais aonde ir, ou quem está certo, ou qual lugar verdadeiramente está passando, né, as normas de segurança. Certo? E o que eu tenho que fazer para saber se o capacete que vai me proteger das astutas ciladas do diabo, que vai me permanecer eu firme nessa terra e fazer com que eu venha alcançar a salvação, né? Qual está passando esse capacete? Né? Está me orientando verdadeiramente para que eu possa ter esse capacete? São perguntas, certo? E o que eu tenho que fazer? Boas perguntas, né? São perguntas, são coisas que a gente está vendo hoje que
cria um embaraço, né? Hoje criou um embaraço na mente do povo, que o povo hoje, as pessoas não sabem dizer aonde vai, ou aonde eu vou, ou quem está certo, ou quem está errado, ou o que eu tenho que fazer, certo? Então, aqui está a palavra. O intuito meu de estar passando, né, fazendo essas lives aqui, é para que vocês não venham a ter dúvida, né? É para que vocês venham usar o capacete corretamente com os EPIs, né? E também usar o capacete original e não a réplica, e não o paralelo, certo? Vamos lá, vamos chegar na palavra para que vocês venham ver, entender, certo? Antes de chegar na palavra, eu quero perguntar algo para vocês, certo? Quando Lázaro morreu, quem Maria e Marta mandou chamar? Maria e Marta mandou chamar quem? Jesus. Quando aquela viúva, né, de Naim, aquele povo ia levando aquele cortejo ali, com aquele filho único daquela viúva, morto, quem parou, né, aquele cortejo e disse àquele menino: eu te ordeno, né, levanta. Quem foi que ressuscitou aquele menino? Não foi Jesus? Quem foi que ressuscitou lá? Diz: Lázaro, vem para fora. Foi quem? Não foi Jesus? Quem foi que o Bartimeu gritou no caminho: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e abriu os olhos dele? Quem foi? Não foi Jesus? Quem foi que ressuscitou a filha de Jairo? Não foi Jesus? Não foi? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É que a quem hoje, né, estão te ensinando a você, ou qual você vem necessitando de algo e vocês têm pedido? Para quem que vocês têm pedido? Eu já tenho falado nos vídeos anteriores, quem me assiste. Então, o que eu quero falar com isso? É que vocês venham prestar atenção. Não existe a igreja certa ou quem certo. A igreja hoje é eu, é você. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja. E nós que temos que andar conforme manda esta palavra. Não adianta eu ir na igreja, ouvir a palavra. Não vai adiantar eu estar aqui falando para você da palavra se eu não praticá-la. Vocês querem ver uma coisa? Está aqui, ó. O livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 a seguir. Vamos lá, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Vamos lá. Vocês entenderem um pouco. Olha o que diz aqui, preste atenção, né, nisso aqui. Sobre, né, o título está assim, sobre a prática da palavra de Deus. A prática, o que é a prática? Uma coisa é você estudar, você aprendeu a teórica. Outra coisa é você praticar aquilo que você aprendeu, certo? Então, o intuito aqui dessas lives é você praticar essas palavras. E se você não aprendeu ainda, estou passando para você, para que você venha praticar, certo? Continuando. Aí diz assim, ó: sabei isto, meus amados irmãos. Olha o que Tiago diz assim. Tiago,
irmão de Cristo. Diz assim, eu quero que vocês saibam isso, meus amados irmãos. Tiago falando. Quero que vocês saibam disso. Traduzindo, simplificando para que vocês venham entender. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Olha o que Tiago diz, que eu, você, seja lá quem for, esteja pronto para poder ouvir. Ouça. No vídeo anterior eu falei sobre o alimento que alimenta a alma, certo? O que prova a palavra é o nosso ouvido, certo? Então aqui está dizendo para a gente ser tarde para poder ouvir, vamos prestar atenção no que as pessoas estão falando, certo? Tarde para poder você falar algo, certo? Talvez eu esteja falando aqui para você, tem muita gente falando, criticando, sei lá. Então, ouça primeiro, você não saia falando coisa antes de você analisar a situação. O que eu estou falando para você, ou seja lá qual for outro pastor, certo? E tarde para se irar. Continuando. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, no momento que você fica irado, seja lá com o que for, e querer agir, com justiça, Deus não está fazendo parte disso. No momento que você se ira com algo, determinada situação, e você vai lá resolver na base de você mesmo, Deus, a justiça de Deus não está no meio. Por isso que ele está dizendo, seja tarde para ouvir. Ouça primeiro, peraí, para. E tarde também para poder você falar daquilo que você está ouvindo. Espera, analise primeiro. E também tarde para você se irar. Ou se revoltar com alguma situação. Porque se você se revolta e vai resolver, Deus não faz parte com isso. É o que está dizendo aqui a palavra. Esse é o intuito para que vocês venham entender. Você é a igreja de Deus. Eu sou a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Todos nós juntos se unem, formam o corpo dele. Certo? Continuando. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de máculas, ou seja, de mágoa, rancor, ódio, ira. Rejeita toda a imundícia, Tiago está dizendo. E acúmulo, o que é acúmulo? É você ter aquela mágoa no coração constantemente. E aquilo ali acumulou ali dentro de você a ponto de você não conseguir jogar para fora. Certo? É o que diz aqui, ó. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. A obediência a essas palavras. Vocês têm que usar esse capacete, que é essas palavras, que vai te proteger para que você não venha se tornar isso aqui com um monte de acúmulo de mágoa no coração. Ódio, ira, rancor. Esses são os EPIs de segurança. Esse é o capacete verdadeiro, original, Novo Testamento. O Velho Testamento foi um capacete que Deus deixou até que esse aqui fosse feito. Então, o paralelo já foi. Agora eu tenho que passar a usar o verdadeiro, a peça nova, o capacete novo, que é o Novo Testamento, que não existe defeito. Foi feito, aprovado e carimbado com o próprio sangue do Filho de Deus. Então, esse aqui é o capacete verdadeiro, que vai salvar a mim e a você.
Certo? Continuando. Sem acúmulo de mácula, né? Recebei com mansidão a palavra em vós, exatamente em vocês, exertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, receba essa palavra, mas é do jeito que ela é, sem ter acrescentado ou diminuído. É do jeito que é, gente. Aceita isso aqui e pratica ela, que vai salvar a tua alma. Se você aceitar essas palavras dentro de você e a praticar, você recebe o capacete da salvação, que vai te proteger de tudo. Quando você se deparar com uma situação a qual a sua carne vai querer agir com a justiça, né, sua própria, esse capacete vai dizer, ó, filho, isso aí não, você não pode fazer isso. Vai te alertar para que você não venha tomar atitudes incorretas, atitudes que venham causar prejuízo, dano para você. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo por aí, por não usar o capacete original, o capacete perfeito. Certo? Continuando. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Ó, você tem que ser cumpridor, cumprir, e não só ouvir. Enganando-vos com falsas discursos. Tá vendo? Eu não só tenho que estar aqui falando para você da palavra, e também tenho que cumprir. Não posso enganar vocês com falsos discursos, como muitos estão fazendo aí. Certo? Continuando, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então não basta, não adianta você só ir na igreja ouvir a missa, ouvir o culto e depois ir para casa e não praticar ela. É a mesma coisa de você olhar o seu rosto no espelho e depois, quando você sair, você já não lembra mais de como é o seu rosto. É o que está dizendo. Continuando. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu de como era. O que eu acabei de falar para você. Se olha no espelho e depois que você sai, já se esqueceu como que é o seu rosto. Aquele, a palavra na Bíblia quando diz assim, aquele, porém, né? Quando está escrito, várias passagens na Bíblia falam assim, aquele, porém, ou seja, aquele quer dizer, aquele ou aquela, ou seja lá homem ou mulher, ou quem for, né? Que atenta, ou seja, que observa bem para a lei. Se vocês verem, aqui vai dizer, aquele ou aquela que observa, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisso persevera. Olha o que diz, aquele ou aquela que se atenta, que se procura, está sempre, né, ouvindo a lei perfeita. Qual que é a lei perfeita? Essa aqui, ó. Novo Testamento, porque se o velho não tivesse falha, Deus não teria enviado a Cristo, não teria esse novo. Então, essa é a lei perfeita, a lei da liberdade, porque Cristo veio para nos libertar da escravidão. É essa. Se você atenta bem para essa lei,
traz no Novo Testamento e as pratica, é o que diz aqui, ó. Perseverando, ou seja, constantemente você praticando, porque é espinhoso você praticar essas palavras. Não é fácil. Não é fácil. Continuando, ó. Perseverando, não sendo ouvinte, ó. Você não pode ser só ouvinte, esquecendo, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, se você não só ouve isso aqui, mas pratica, você será bem-aventurado em tudo quanto você fazer. É o que diz a palavra. É o que está dizendo. Continuando. Se alguém entre vocês cuida ser religioso, você acha que você é religioso? E não refreia. O que é refrear? Frear. Algo que está em descontrole. É algo que, quando você vai dirigindo um carro, que está um carro na sua frente, e ele parou lá na frente, você está em alta velocidade, você tem que frear, certo? Porque se você não frear, você vai atingir o carro da frente, você vai bater. Então, refrear quer dizer parar, prestar atenção. Aqui, se alguém entre vocês cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Vocês estão vendo? Se vocês acham que são religiosos, né, cumpridor da palavra de Deus, e não refreia, não controla a língua, tá, nós estamos enganando a nós mesmos. A religião, né, desse é em vão. A tua religião, a tua doutrina, o que tu está fazendo é em vão. A religião pura e perfeita para com Deus e Pai é esta, ó. Aqui, a religião pura e perfeita para com Deus é essa aqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião pura e perfeita. Guardar da corrupção do mundo. O que o mundo te oferece hoje? Né? O que a carne hoje tanto deseja? O que as pessoas tanto hoje fazem? Tá aí, um monte de coisa. A corrupção. Você não pode se corromper com as coisas do mundo. Você não pode contaminar o teu corpo com as coisas mundanas. Porque você é o templo de Deus. Você é a casa dele, a igreja dele. E assim como hoje, né, as pessoas falam, comentam dos escândalos que está acontecendo nas igrejas, né? Assim também eu, você, se nós não cumprirmos com essa palavra diante de Deus, nós somos como o maior escandalizador, né? Então, vamos procurar, gente, já estar praticando essas palavras, cumprindo, usando esse capacete. Uma coisa é você ter ele, você ter o capacete, outra coisa é você usar ele. Você ter o capacete e você não usar, não vai adiantar nada para você. É necessário que você use. Se proteja das coisas do mundo, se proteja daquilo que o diabo lançar contra você, na obediência dessas palavras. Amém, meus amados?
Fica aí essa palavra aí para que vocês venham refletir um pouco. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue sempre abençoando. E vamos continuar. Ouve o vídeo, ouve os outros também, este canal. Também está lá no YouTube para que você venha assistir com a família inteira. Quando você entra no meu Face, debaixo da foto do perfil, você vai ver lá as instruções para que você venha entrar lá no YouTube. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, o que vocês quiserem saber, é só mandar mensagem para mim no Face. Procura saber, eu irei responder para você. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo domingo a todos.